Da tribuna da Câmara, o deputado federal Felipe Barros comparou a situação política atual com fatos históricos, traçando um paralelo entre o AI-5 e a atuação do Supremo Tribunal Federal e do Tribunal Superior Eleitoral. O deputado alertou que as decisões das cortes superiores vêm tendo exatamente os mesmos efeitos do ato institucional mencionado, com a supressão de direitos políticos e o impedimento dos trabalhos do parlamento. Felipe Barros disse: o fato é que o AI-5 cerceou liberdades do povo, fechou o parlamento, caçou deputados. Nós sabemos tudo aquilo que aconteceu. No artigo 5º do AI-5, nós temos a previsão de suspensão dos direitos políticos. No artigo 2º do AI-5, e eu tenho uma cópia em minhas mãos, o recesso do Congresso Nacional. Senhor presidente, nobres deputados e deputadas, independentemente das nossas convicções políticas e ideológicas, não é possível que este parlamento continue aceitando calado e quieto o que está acontecendo, porque é uma reprodução fidedigna daquilo que aconteceu após a edição do Ato Institucional número 5, com uma diferença. O ato institucional número 5 permitia ao presidente simplesmente decretar o recesso do parlamento brasileiro. O que está acontecendo neste momento é a paulatina retirada por parte do Supremo Tribunal Federal e do TSE das atribuições do Congresso Nacional. Eles legislam, eles executam políticas públicas, eles agora até controlam aquilo que pode ser dito ou aquilo que não pode ser dito. Eles estão, presidente Arthur Lira, fechando o Congresso Nacional, dia após dia, retirando atribuições do parlamento, retirando atribuições do Poder Executivo e se agigantando em suas atribuições. O deputado demonstrou que parlamentares no exercício do mandato vêm sendo censurados, assim como parlamentares eleitos, além de cidadãos, inclusive jornalistas. Barros questionou a escandalosa omissão dos parlamentares. Ele disse: não é possível que continuemos de cócoras para esse ativismo judicial, para essa ditadura da toga que nós estamos vendo acontecer em nosso país, para a volta do AI-5 que está, sim, fechando o Congresso Nacional, está censurando parlamentares. Felipe Barros mencionou o relatório apresentado pelo Ministério da Defesa e disse: é como se invadissem a nossa casa. Um ladrão entra na minha casa e quem faz a investigação é ele próprio. Inclusive, ele determina aquilo que pode ser ou não averiguado. É o que está aqui presente no relatório das Forças Armadas. Eu não sei qual vai ser o encaminhamento desta casa daqui para frente, mas algo precisa ser feito. Não é possível que nos deparemos com um relatório que diz respeito à democracia brasileira e não façamos absolutamente nada, ou que não queiramos implementar melhorias no sistema, como tentamos, mas não conseguimos, graças à interferência indevida de ministros do TSE. O deputado lembrou ainda outro exemplo histórico com um perfeito paralelo com a atuação das Cortes Superiores brasileiras. Barros disse: isso que estamos vendo acontecer em relação ao TSE e ao STF, vimos acontecer igual na Itália fascista, quando criaram o Tribunal Especial para a Defesa do Estado. Existia um modelo processual liberal que garantia ampla defesa e contraditório, mas a Itália quis criar outro modelo para enfrentar o dissenso político. Então, criaram o Tribunal Especial para a Defesa do Estado. A Itália fascista também criou leis ultrafascistas. Dentre elas, pasmem, deputados e deputadas, leis que criminalizam a instigação de ataques através da imprensa e a divulgação de boatos, notícias falsas, exageradas ou tendenciosas sobre as condições internas do Estado. Quem fez isso foi a Itália fascista. Mas estamos vendo isso acontecer mais uma vez, graças ao ministro Alexandre de Moraes.
Apoiadores do presidente Jair Bolsonaro e pessoas que apenas têm um discurso diferente do imposto pelo cartel midiático vêm sendo perseguidos, em especial pelo judiciário, além dos inquéritos conduzidos pelo ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal. Também o ex-corregedor do Tribunal Superior Eleitoral, Luiz Felipe Salomão, criou seu próprio inquérito administrativo e ordenou o confisco da renda de sites e canais conservadores, como Bárbara do canal Te Atualizei e a Folha Política. Toda a receita gerada pelo nosso jornal desde 1º de julho de 2021 está bloqueada por ordem do TSE, com aplauso dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Há mais de 16 meses, toda a renda do nosso trabalho vem sendo retida sem qualquer previsão legal. Sem a possibilidade de receber a renda de seu trabalho, o jornal corre o risco de fechar. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar, use o QR Code que está visível na tela para doar qualquer quantia ou use o código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há 10 anos, a Folha Política faz a cobertura da política brasileira, mostrando atos, pronunciamentos e eventos dos 3 poderes, quebrando a espiral do silêncio imposta pelo cartel de mídia que quer o monopólio da informação. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Povo brasileiro que nos acompanha pela TV Câmara. No dia 3 de setembro de 1968, o deputado Marcel Van Hatten, o deputado Márcio Moreira Alves fez uso da tribuna dessa casa em um discurso que marcou a história recente brasileira, em que ele conclama o povo a um boicote aos desfiles de 7 de setembro. Após o discurso do deputado Márcio Moreira Alves, todos sabem aquilo que aconteceu. A PGR pediu a cassação do deputado no Supremo Tribunal Federal, o Supremo pediu autorização para a Câmara dos Deputados para que pudesse processá-lo. No dia 11 de dezembro, a CCJ envia essa representação ao plenário da Câmara dos Deputados e no dia 12 de dezembro de 1968, o deputado Márcio Moreira Alves é julgado no plenário da Câmara dos Deputados. E no discurso dele, senhor presidente, nobres colegas deputados, ele diz o seguinte: a liberdade de expressão no Congresso terá de ser total para que o Congresso sobreviva. E conclui ainda: a inviolabilidade é irrenunciável, pois que o deputado não pertence, e sim a todo o Congresso. No dia seguinte, após a Câmara dos Deputados impedir o processo pelo Supremo Tribunal Federal, no dia 13 de dezembro de 1968, o regime militar baixa o famigerado Ato Institucional número 5, o AI-5. Eu tenho uma cópia aqui em minhas mãos. Aliás, eu não acredito em coincidências, deputado general Peternelli. Dia 13 de dezembro de 1968, dia do famigerado AI-5, é o dia de nascimento do ministro Alexandre de Moraes. Talvez isso signifique muito para a história do nosso país. O fato é que o AI-5, que cerceou liberdades do povo, que fechou o parlamento, que cassou deputados, nós sabemos tudo aquilo que aconteceu. No artigo 5º do AI-5, nós temos ali a previsão da suspensão dos direitos políticos. No artigo 2º do AI-5, que eu tenho uma cópia em minhas mãos, o recesso do Congresso Nacional. Senhor presidente, nobres deputados e deputadas, independente das nossas convicções políticas e ideológicas, não é possível que esse parlamento continue aceitando calado e quieto o que está acontecendo. Porque é uma reprodução fidedigna daquilo que aconteceu após o ato institucional número 5. Com uma diferença. O ato institucional número 5 permitia
ao presidente simplesmente decretar o recesso, deputado Glauber, do Parlamento brasileiro. O que está acontecendo nesse momento é o Supremo Tribunal Federal e o TSE retirando paulatinamente as atribuições do Congresso Nacional. Eles legislam, eles executam políticas públicas, eles agora até controlam aquilo que pode ser dito ou aquilo que não pode ser dito. Eles estão, presidente Arthur Lira, fechando o Congresso Nacional, dia após dia, retirando atribuições do Parlamento, retirando atribuições do Poder Executivo e se agigantando nas suas atribuições. Da mesma forma como o AI-5 previa a supressão de direitos políticos, é o que está acontecendo nesse momento. Nós temos hoje deputados federais com mandato: Zé Medeiros, Coronel Tadeu, Carla Zambelli, Major Vitor Hugo, censurados. O próprio Supremo Tribunal Federal já decidiu por inúmeras vezes que as redes sociais dos parlamentares são extensão e que, portanto, a imunidade material que todos nós temos e que é a essência do parlamento também se aplica nas nossas redes sociais. E nós temos parlamentares com mandato que tiveram as suas redes sociais simplesmente banidas. Além de uma afronta à imunidade material, é também censura prévia, o que a Constituição simplesmente veda. Nós temos deputados eleitos que vão assumir a partir do ano que vem: Cabo Gilberto, Nicolas Ferreira, Gustavo Gayer, que também tiveram suas redes banidas. Nós tivemos Monark, um influencer, que teve a sua conta no YouTube banida. Adriles, doutora Ludmila, doutor Ítalo Marcilli, Alan dos Santos. Nós tivemos um deputado federal preso, meu Deus do céu, com a permissão vergonhosa dessa Câmara dos Deputados, diga-se de passagem. Eu repito aqui, meus amigos, aquilo que eu disse, deputada Benedita. Independente das nossas convicções políticas e ideológicas, aliás, faz parte da democracia a situação, a oposição, faz parte da democracia termos posições diferentes, mas não é possível que a gente continue de cócoras para esse ativismo judicial, para essa ditadura da toga que nós estamos vendo acontecer no nosso país. Para a volta do AI-5, que está sim fechando o Congresso Nacional, que está censurando parlamentares. Eu não vou nem falar aqui do processo da campanha, que foi desigual por conta de decisões tomadas pelo TSE, mas eu tenho sim que falar sobre o relatório que foi feito pelo Ministério da Defesa, pelas Forças Armadas há pouco, que é escandaloso. Vocês vão se recordar, nobres colegas deputados, que eu fui o relator da PEC 130. E confesso para vocês que eu imaginava que fosse ser muito fácil aprovar a PEC, porque esse mesmo plenário já tinha votado em outros momentos anteriores, a proposta do tinha aprovado, inclusive com voto favorável de muitos parlamentares, quase a totalidade da Câmara, numa ocasião passada. Mas nós vimos a interferência do Supremo Tribunal Federal e do TSE naquele momento em que impossibilitou a aprovação da PEC. Mas o que nós vimos aqui nesse relatório é uma completa falta de sensibilidade do TSE, uma completa falta de seriedade do Tribunal Superior Eleitoral, porque está aqui registrado que não foi disponibilizado às Forças Armadas acesso a sistemas de controle de versão do sistema eletrônico de votação, que não foi liberado acesso às bibliotecas de software desenvolvidas por terceiro, que houve restrição na fiscalização do ambiente de análise que dificultaram a inspeção do código-fonte e que esse relatório se limitou exclusivamente, vejam só, à inspeção visual das urnas eletrônicas e dos softwares ali. A única coisa que as Forças Armadas tiveram acesso é a inspeção visual, que não conseguiram, deputado Coronel Tadeu, que está nos acompanhando, que não conseguiram simplesmente visualizar e fazer de fato uma auditoria. É como se invadissem a nossa casa. Um ladrão entra na minha casa e a investigação quem faz é ele próprio. E ele inclusive determina aquilo que pode ser ou não averiguado. É o que está aqui presente no relatório das Forças Armadas.
Eu não sei qual vai ser o encaminhamento dessa casa, presidente. Não sei qual vai ser o encaminhamento daqui para frente. Mas algo precisa ser feito. Não é possível que a gente simplesmente se depare com isso. Se depare com um relatório que diz respeito à democracia brasileira e não faça absolutamente nada. Ou que a gente não queira implementar melhorias no nosso sistema como tentamos e que não foi conseguido graças à interferência indevida de ministros do TSE. Mas eu quero dizer para vocês que a história, ela se repete. Isso que nós vimos, que estamos vendo acontecer, deputada Alice Portugal, em relação ao TSE e ao STF, nós vimos acontecer a mesma coisa na Itália fascista, quando criaram o Tribunal Especial para a Defesa do Estado, em que nós tínhamos de um lado o modelo processual liberal, que garantia ampla defesa, o contraditório, mas que a Itália fascista quis criar um outro modelo de enfrentamento ao dissenso político e criaram então o Tribunal Especial para a Defesa do Estado. E a Itália também criou leis ultrafascistas, dentre elas leis, vejam só, pasmem vocês, deputados e deputadas, leis que criminalizam a instigação de ataques através da imprensa e a divulgação de boatos e notícias falsas e exageradas ou tendenciosas sobre as condições internas do Estado. Quem fez isso foi a Itália fascista e nós estamos vendo acontecer mais uma vez, graças ao ministro Alexandre de Moraes. Faço um apelo, senhor presidente, a todos os parlamentares, independente de suas convicções políticas e ideológicas, e peço mais 30 segundos apenas para eu finalizar. O apelo é que nós, enquanto parlamento brasileiro, que a gente tenha a consciência do mesmo parlamento que inocentou o deputado Márcio Moreira Alves e que a gente comece a valorizar as prerrogativas do parlamento brasileiro, que a gente comece a defender as garantias que todos nós temos, porque afinal de contas a garantia de todos nós são também a garantia da democracia. Muito obrigado, senhor presidente.